Olá, gente. Eu sou o professor Marcelo e nossa aula de hoje é sobre período composto por coordenação. Você lembra o que é um período? Período é a frase formada por uma ou mais orações. Lembrando que o período pode ser simples, quando é constituído de uma só oração, ou pode ser composto, quando é constituído de duas ou mais orações. O que é um período composto por coordenação? É o período formado por orações coordenadas. E o que são orações coordenadas? São orações independentes sintaticamente, ou seja, elas estão juntas no período, mas são autônomas. Olha um exemplo aqui. O tempo passa e nada muda. Aqui nós temos um período composto por duas orações, sendo que a primeira é uma oração coordenada e a segunda também é uma oração coordenada, já que elas são independentes. E por que aqui neste período eu tenho duas orações? Não tenho nem três, nenhuma, enfim. Vocês devem lembrar que cada verbo marca uma oração. Então aqui nós temos dois verbos, o verbo passar e o verbo mudar. Portanto, eu tenho duas orações. Lembre-se disso. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. E assim por diante, ok? Classificação das orações coordenadas. As orações coordenadas podem ser classificadas como assindéticas, são aquelas que não vêm introduzidas por uma conjunção. Exemplo, não diga nada, escute somente. Então, aqui é um período composto por coordenação formado por duas orações coordenadas. Notem que na primeira oração não há conjunção e na segunda oração também não há conjunção. Portanto, as duas orações são orações coordenadas assindéticas. E há também as orações coordenadas sindéticas, que são as orações que vêm introduzidas por uma conjunção coordenativa. Por exemplo, não fale alto, nem sussurre. Notem que aqui há um período composto, formado por duas orações coordenadas, sendo que a primeira é uma oração coordenada sindética, porque não apresenta conjunção. Já a segunda é uma oração coordenada sindética, já que apresenta uma conjunção. No caso aqui, a conjunção nem. Portanto, esta segunda oração aqui é uma oração coordenada sindética, ou seja, uma oração coordenada que é introduzida por uma conjunção. Você lembra o que é uma conjunção? Gente, conjunção é a palavra que liga orações, ou termo semelhante de uma oração, ok? As orações coordenadas sindéticas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que exprimem ideia de soma ou adição. Por exemplo, o menino tropeçou e caiu. Aqui nós temos um período composto formado por duas orações coordenadas. Primeira oração, o menino tropeçou. Oração coordenada sindética, sem conjunção. Segunda oração, e caiu. Oração coordenada sindética aditiva, porque aqui há a presença de uma conjunção. No caso aqui a conjunção e, que é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, esta oração, a segunda, é uma oração coordenada sindética aditiva. Passa a ideia de adição. Aqui estão as principais conjunções aditivas. E, nem, mas também e mais ainda. Coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que exprimem ideia de adversidade, oposição, contraste. Por exemplo, comprei o vestido, mas não sapato. Notem que aqui nós temos um período composto formado por duas orações coordenadas, sendo que a primeira oração, comprei o vestido, é uma oração coordenada sindética, já que não apresenta conjunção, e a segunda, mas não sapato, é uma oração coordenada sindética adversativa, pois ela é introduzida por uma conjunção, no caso aqui é a conjunção mas, que é uma conjunção
coordenativa adversativa, isto é, que passa a ideia de adversidade. Aqui nós temos as principais conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto. Coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que exprimem ideia de alternância, escolha, opção. Por exemplo, escolha a alternativa correta ou saia do jogo. Então aqui nós temos um período composto formado por duas orações coordenadas, sendo que a primeira oração é escolha a alternativa correta, que é uma oração coordenada assindética, já que aqui nós não temos nenhuma conjunção, e a segunda oração, ou saia do jogo, é uma oração coordenada sindética alternativa, já que ela é introduzida por uma conjunção, no caso aqui a conjunção ou, que é uma conjunção coordenativa alternativa. Aqui nós temos as principais conjunções e locuções conjuntivas alternativas. Ou, ora, ora, quer, quer, já, já e seja, seja. Coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que exprimem ideia de conclusão. Por exemplo, fizeram a tarefa com esforço, então merecem o prêmio. Então notem que aqui nós temos um período composto formado por duas orações coordenadas, sendo que a primeira oração é fizeram a tarefa com esforço, que é uma oração coordenada assindética, já que não apresenta conjunção, e a segunda oração, então merecem o prêmio, é uma oração coordenada sindética conclusiva, já que ela é introduzida por uma conjunção, no caso aqui a conjunção então, que é uma conjunção coordenativa conclusiva. Aqui estão as principais conjunções conclusivas: logo, portanto, então e pois, quando aparece pós-posto ao verbo. Isto é, quando pois aparece depois do verbo. Coordenadas sindéticas explicativas são aquelas que exprimem ideia de explicação, justificação, confirmação. Por exemplo, saíram mais cedo da escola, pois tiveram de ir ao médico. Notem que aqui nós temos um período composto, formado por duas orações coordenadas, sendo que a primeira é uma oração coordenada assindética, já que não apresenta conjunção, e a segunda é uma oração coordenada sindética explicativa, já que apresenta a conjunção pois, que é uma conjunção coordenativa explicativa, e passa a ideia de explicação. Gente, notem o detalhe da presença do pois anteposto ao verbo. No caso aqui, uma locução verbal. Então, quando o pois aparece antes do verbo, a conjunção é explicativa. Se o pois aparecer após o verbo, a conjunção é conclusiva. Aqui estão as principais conjunções explicativas. Pois, quando aparece anteposto ao verbo, porque e que. Então, gente, sobre período composto por coordenação, era isso que tínhamos para apresentar. Caso você tenha gostado do vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like. Ok? Obrigado pela atenção.